amigos coentros. Os nossos amigos coentros. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que estejam aqui a ver o primeiro episódio do Taste My Pedal. Basicamente é um anglicismo, não é? Mas gostámos muito deste nome, Taste My Pedal. No fundo é para ir de bicicleta, provar os sabores que nós temos no grupete e todos aqueles que nós gostamos à volta de Lisboa e em todo o nosso país. Neste primeiro episódio vamos até à joia escondida que é Bucelas. Inclusive muita gente que mora em Lisboa ou perto nunca lá foi. Nem comer, nem pedalar. É um crime. Portanto, hoje eu vou-vos mostrar como é que se vai de Lisboa até Bucelas. E para a aventura de hoje vou aqui na minha bicicleta de gravel, uma bicicleta bastante confortável e ótima para viajar, fazer bikepacking e pequenas aventuras como esta. Antes de começarmos, saímos daqui num trajeto que vai ser mais ou menos 30, 40 km, saindo da zona oriental de Lisboa, onde está o nosso grupete, vamos até Bucelas, fica um bocadinho mais a norte, na zona Saloia. Antes disso, nunca se esqueçam de algumas coisas que nós achamos importantes. A vossa carteira, com algum dinheiro mesmo, porque em algumas zonas não aceitam MBWays nem pagamentos automáticos. Portanto, uma barrazinha não vos vai dar aquela larica pelo caminho, sempre dá para safar alguma coisa. O que é também importante, os óculos, seja quais forem, mesmo que sejam uns mais lifestyle, apesar destes agora estarem muito na moda, para vos protegerem do vento, dos mosquitos, de imprevistos, a bater na vista, assim, já se tiverem os óculos, é ótimo. E o que é que eu levo também? Luz atrás. Pronto, esta é uma luz da Bontrager que eu recomendo sempre porque é fantástica esta luz, ok? Com circulação diurna, as pessoas respeitam e vemos durante o dia, que é quando os ciclistas mais pedalam, certo? Portanto, luz atrás e depois tenho uma luz também para a frente. Pai, quem tiver acesso, isto já é mais maluquice, mas quem tiver acesso a um ciclocomputadorzinho, este é o da UAU, Garmin, Breitling, whatever, a vossa escolha, é ótimo para saberem pelo menos quantos quilómetros é que pedalaram e às vezes pode-vos ajudar a mapear. Bom, chega de bike nerd e desse género de coisas, vou-vos falar daquilo que nós vamos encontrar hoje. Portanto, vamos a Bucelas, vamos ao Museu da Vinha e do Vinho, vamos a essa zona. Bucelas é uma vila fantástica que já data de 1911, tem uma história muito rica e relacionada com o vinho e inclusive descobrimos lá um condimento fantástico para a cozinha e quem segue aqui no grupete sabe que nós adoramos sempre estas pequenas coisinhas. Portanto, venham connosco e vamos descobrir Bucelas, bicicleta, a comer e até beber um bom vinho. No primeiro episódio do Taste My Pedal tínhamos que escolher um ingrediente especial e democrático, talvez a primeira vez que esta palavra é aplicada aos coentros, os nossos amigos coentros, que nós em Portugal tanto adoramos e que os nossos irmãos espanhóis detestam por causa da Inquisição, que considerou estes meninos pecaminosos e, portanto, faziam parte da cozinha moro-islâmica e judaica e não da católica e, portanto, foram perseguidos pela Inquisição. Conseguem acreditar estas beldades verdinhas aromáticas que nós usamos tanto na nossa cozinha, sobretudo os alentejanos, não é? Que nós temos aqui no grupete os nossos muffins alentejanos. Hoje vamos usá-los como mote para ir a um restaurante onde também os utilizam espetacularmente bem em duas coisas que nós adoramos e que vos vamos mostrar, acompanhados por um bom vinho espumante da Rota do Arinho, que nos falaram, vamos provar, só para vocês ficarem a saber onde é que podem comer bem, beber bem e dar uma volta de bicicleta. Vamos lá levar neste primeiro episódio do Taste My Pedal, spin-off do Grupete Café. Aqui nos caminhos, caminho marítimo de Loures, passadiço espetacular, equipamento de primeiro mundo. Há que falar bem também quando as coisas são bem feitas. Espetacular, zona ribeirinha, dá para andar de bicicleta com calma, respeito pelos outros e vai levar-nos até Bucelas. Vamos daqui, Santiria, Bucelas. São para aí 7 ou 8 km. Vamos ver, as pernas aguentam.
aqui um oásis às portas da cidade. Estamos no caminho ribeirinho de Bucelas, um caminho requalificado, aqui mesmo, entre o rio e as vinhas, já da Rota do Arinto aqui, e já estamos muito perto da vila, muito perto do nosso restaurante, muito perto da nossa comida, dos nossos clientes e do nosso vinho. Vamos provar. Espetacular. E eu sei que já disse isto várias vezes, mas estamos a cerca de 25, 30 km do centro de Lisboa. Muito perto. Fantástico. Bom dia pessoal, tudo bem? Primeira pergunta, onde é que nós estamos? Vou-vos dar uma pista. Quantos de vocês é que já passaram na zona de Bucelas e viram assim umas paredes vermelhas a dizer Museu da Vinha e do Vinho e nunca cá entraram? Bom, hoje venho-vos trazer aqui ao Museu da Vinha e do Vinho em Bucelas e para nos dar aqui um enquadramento antes de nós irmos conhecer o resto do museu, que é espetacular, digo-vos já, que eu já dei uma olhada. Temos aqui o Vasco, bom dia, bem, que foi simpático o suficiente para nos ceder algum do seu tempo e para nos explicar, para mim, que sou completamente ignorante em zonas demarcadas de vinho, quantas regiões de vinho que existem, agora sei que são 14, certo? E Bucelas, portanto temos 14 regiões vinheteiras em Portugal e temos 31 DOC, que é a Denominação de Origem Controlada, da qual faz parte o Arinto, que é que marca aqui a zona vinheteira de Bucelas. Vasco, gostava que me explicasse porque eu não sabia e o Vasco é o entendido nisto. Ora essa. Então, obrigado por virem ao museu. Podem vir a qualquer dia, o museu está aberto todos os dias, menos à segunda-feira. Em relação aqui à região de Bucelas, Bucelas é então uma das 31 DOC que há em Portugal. E é a única que só tem legislação para fazer vinho branco, ou seja, o DOC é uma legislação que diz os limites da região, as castas que se podem usar e tudo isso. Bucelas é a única que pode só usar a denominação DOC para vinho branco. Há algumas garrafas de vinho tinto que se produzem aqui, mas essas saem como regionais de Lisboa, porque, para dizer Bucelas, só vinho branco, espumante, colheita tardia, ou vinho de mesa. Vinho tranquilo, não é? Que é um vinho que não é fortificado. Fiquei a aprender. E eu gosto de beber vinho, já tínhamos falado sobre isso, aprecio há relativamente pouco tempo. O que é que caracterizaria o Arinto? Para quem nunca provou, e realmente nós temos à volta de Lisboa 3 zonas vinheteiras, algumas mais particulares é conhecida, acho que é uma zona, não é? Depois temos a zona de Setúbal, também, não é? E Bucelas é assim como uma joia escondida, não é? Porque mesmo tem pessoas conhecidas que vêm de fora e que já têm algumas referências, mas nunca de Bucelas. Mas depois quando nós cá as trazemos a andar de bicicleta, apreciam bastante, ou nos restaurantes aqui da zona, que depois vamos lá aí, vamos só um, está bem? Não temos tempo para todos, nem barriga, que isto não se pode engordar muito. Como é que se caracterizaria, assim, grosso modo, o vinho do Arinto a nível do palato? É um vinho mais duro? É mais... Como é que o Vasco conhece melhor que eu? Ora bem. Então, o Arinto é conhecido por ser uma casta cuja maior característica é a acidez, ou seja, tem uma acidez natural muito elevada e isso depois torna os vinhos muito frescos, ou seja, em termos de frescura. Hoje em dia, quem fala em mineralidade, a mineralidade eu acho que é uma coisa demasiado complexa ou complicada, porque minerais são as pedras, não é? Pedra do isqueiro, essas coisas são todas um bocado complicadas. Eu acho que a frescura é aquilo que dá a maior nota ao vinho branco. O Arinto é uma casta muitíssimo importante em Portugal, é a terceira casta branca mais plantada, a seguir ao Fernão Pires e ao Loureiro. Há 6.000 hectares de Arinto em Portugal. Ela, por exemplo, no Alentejo e em outras regiões serve para dar essa frescura, essa vivacidade aos vinhos por causa da acidez. Há outras castas do Alentejo e de outros sítios que não têm tanta acidez e então, quando misturam com o Arinto, fazem um blend de um vinho mais vivo. Aqui, em relação ao Arinto em Bucelas, é um vinho que tem muita expressão. Não é uma casta muito aromática. Por exemplo, se compararmos com o Moscatel ou com o Alvarinho, é uma casta menos aromática,
mas como tem mais acidez, é uma casta mais de estrutura, mais de esqueleto, dá mais volume de boca. Depois, há aqui zonas em Bucelas em que o vinho tem alguma gordura. Quando estamos a falar de gordura, não é o mesmo torrada com manteigas. São sugestões, o vinho parece que tem alguma gordura. Isso tem a ver também com algum... Os franceses chamam o terroir. O terroir é o que envolve a vinho, ou seja, o clima e o solo. Os solos aqui têm bastante calcário dos fósseis. E depois, isto é um pouco como o bacalhau, ou seja, eu desculpem a comparação, mas há produtores que trabalham com madeira, ou seja, estagiam e fermentam o vinho em madeira. Esses vinhos têm outras notas, às vezes mais de frutos tropicais, que têm a ver com a madeira. Bucelas depois também tem uma característica e alguns produtores exploram isso, que é a idade, ou seja, nós estamos em 2025, se vocês quiserem, aqui na loja há colheitas de 2023, mas também há colheitas de 2019. E agora mais uma comparação se calhar inusitada, mas eu bicicletas não percebo, mas hoje em dia são manelas, eu também não percebo delas. Ou seja, então eu vou fazer uma comparação com os carros. O vinho novo é como se nós tivéssemos um carro com a direção assistida, as suspensões como devem ser, bancos aquecidos, toda uma série de coisas, rádios e touch e mais não sei o quê. Os vinhos velhos às vezes perdem alguma acidez, ganham outras coisas e é como guiar um clássico. Pronto, se a pessoa não estiver habituada vai estranhar, mas há produtores que exploram isso e pessoalmente eu acho... Estranha-se e depois entramos como já dizia a pessoa. Já agora, só uma coisa e vai ser a última, só para também ser respeitador do seu tempo. Eu fiquei muito curioso com a questão dos solos e o Vasco há bocadinho explicou-me aqui no preâmbulo, antes de nós estarmos aqui agora com esta conversa, que é os solos desta zona, não só Bucelas, mas a zona a norte de Lisboa, de ter alguma altura no tempo da Terra, da formação do planeta, ter sido mar. Daí, como é que nós conseguimos encontrar uma concha em Bucelas? Pronto, exatamente. Ou seja, alguns no Cretáceo, esta zona era uma zona plana de mar, e depois surgiram estas elevações aqui a norte de Lisboa. E já agora só fazendo um parênteses, que curiosamente depois, no século XIX, o Wellington e os engenheiros portugueses usaram para as linhas de topos. Este cascalho destes bivalves então foi elevado para estas serras que andam à volta dos 300, 400 metros de altura e que depois ao longo dos milhões de anos foram fossilizando. Por isso as vinhas hoje em dia têm muito este calcário derivado desses fósseis. Exatamente. E a planta acho que agradece. Gosta muito e nós também gostamos. Vasco, muito obrigado pelo seu tempo e por esta explicação. Para mim foi muito enriquecedor, espero que para vocês também. Agora vamos conhecer um bocadinho o museu por dentro e mais alguns pormenores que nós entretanto aqui fomos descobrindo. Está muito bem estruturado, não se perde muito tempo. Há aqueles que acham que o museu é uma seca, toda a gente aprende qualquer coisa sempre no museu. E eu, por exemplo, adorei ficar a saber que o vinho de Bucelas, uma terra na qual eu ando sempre de bicicleta, tem uma presença forte, ou pelo menos de alguma forma marcada, na literatura. E eu adorei ficar a saber que o vinho de Bucelas do Arinto já foi imortalizado em páginas de Shakespeare, Lord Byron, Dickens ou o nosso Essa Queiroz, recentemente trasladado ao Panteão. E portanto vou só dar aqui uma amostra daquilo que podem encontrar aqui dentro. É um espaço muito bonito, muito agradável, onde ficamos com uma boa ideia sobre como é que era tratado o vinho. Esta zona aqui, isto eram os reservatórios mesmo do vinho de Bucelas, da zona, e portanto isto, depois há várias teses sobre a rota do Arinto, porque aqui isto é a capital do Arinto, e segundo eu porém, isto é a minha veia jornalística, era a casca, segundo contextos da ADN, é autóctone daqui mesmo, desta zona, e portanto, capital do Arinto, rota do Arinto, Museu do Vinho e da Vinha. Já passei aqui tantas vezes de bicicleta, nem sei porque é que demorei tanto tempo a vir conhecer, portanto, vale sempre a pena. Programa rápido, curtinho, seguido de um bom almoço, está uma tarde bem passada. Adorei conhecer aqui o museu, espetacular, com a simpatia do Vasco para nos explicar aqui, dar-nos algum enquadramento muito, muito interessante e, portanto, vale a pena visitar, está aberto todos os dias, menos à segunda-feira.
A bicicleta não serve só para fazer exercício físico, apesar de ser muito importante e ser espetacular para isso. Epá, para mim, agora, mais esta componente de viagem, de conhecer, de explorar. E no Museu da Vinha e do Vinho de Bucelas, no qual já passei dezenas, se calhar centenas de vezes nos últimos 15 ou 20 anos a andar de bicicleta, estava uma joia escondida, que para mim, pá, vocês sabem que eu adoro cozinhar, quando venho lá no grupeto, estou sempre à procura de coisas giras, pá, descobri uma coisa que desconhecia totalmente, não sabia que existia. Pronto, ignorância minha. E não sei se vocês já tinham uma vez ouvido falar de garum. Garum, vamos ver, este é de sardinha, pode ser de cavalo, isto basicamente é um condimento muito utilizado no tempo do Império Romano, em tudo, carne, peixe, isto é a base de peixe, sempre, é um molho de peixe fermentado, com muito, agora os chefes todos utilizam muito e fala-se muito do umami, não é? Aquele equilíbrio todo de sabores entre o amargo, o doce, não é? O quente. E eu já provei, agora não o vou fazer, para não usar muito, isto é um líquidozinho muito precioso. E nunca usei, desconhecia, mas abre-me aqui algumas perspectivas para algumas coisas que eventualmente possa vir a fazer. Vou experimentar, isso posso garantir. Bom, estamos quase a chegar aqui ao chão do Prado. Depois temos passado pelos passadiços da zona ribeirinha de Loures, da zona ribeirinha de Celas. Temos ido ao museu descobrir o que é garum, ter provado alguns vinhos e visto alguns vinhos, perceber melhor, eu que não sou especialista, sobre o que é isto da Rota do Arinto, porque é que Bucelas é a capital do Arinto. E agora, depois de pedalarmos, de satisfazermos algumas curiosidades, vamos finalmente ao nosso destino final. Vamos ao chão do Prado, comer 2 fatiotas, uma de coelho, uma de frango, cheias de coentros, os nossos coentros, azeite, alho, mais uns toquezinhos de perlim-pim-pim que as mãos mágicas daquela gente faz. Tudo acompanhado com um bom vinho desta zona. Já nos encontramos à mesa. Finalmente chegámos ao nosso destino aqui ao chão do Prado para comer os nossos coentros. Vêm acompanhados os nossos coentros do seu amigo alho, como podem ver aqui, e esta bela fatiota de coelho, que mais não é do que coelho desossado. Espetacular, só os digo. E só que o coelho não está sozinho, não é? Também temos aqui uma bela fatiota de frango, também desossado, com os nossos coentros, alho, esta batatinha assim mais com rústico. Eu só vos digo uma coisa. Há uma outra coisa que eu quero falar, que não é o prato principal, é um prato de acompanhamento. Quem me conhece sabe que eu não sou propriamente um grande fã da salada, mas esta aqui, não sei porquê, espetacular. Isto tem tomate cherry, tem rúcula, tem alface roxa, tem aqui, eu vou-vos tentar mostrar, com uns amendoinzinhos, dá um toque de crocância e de sabor. Muito interessante esta salada, que apesar destes serem as estrelas, esta salada também fica na retina. Como não podia deixar de ser, até porque acho que já merecemos, afinal de contas fizemos cerca de 35 km, saímos do Grupo de Café, passámos pelos passadiços da zona ribeirinha de Loures, fomos ao Museu da Vinha e do Vinho, ainda passámos pela zona ribeirinha de Celas, fizemos aqui um bocadinho da Rota do Arinto. Agora sentimos capazes de perceber porque é que o vinho do Arinto só pode ser branco, que é tinta só da região de Lisboa. Este é do Arinto, está aqui bem fresquinho, à nossa espera, para fazer companhia aqui à nossa bela fatia. Eu vou só pôr aqui um bocadinho, eu sei que vocês não vão conseguir sentir mais uma vez o aroma, nem tão bom o sabor. Por isso, se vocês quiserem, depois podem cá vir, eu aconselho vivamente. Portanto, nossa fatiotazinha, esta é do coelho, só para vos fazer pedaço. Nunca desenhei, espetacular. Portanto, é cá vir, com bicicleta, ou sem bicicleta, mas com bicicleta, depois agarrem o outro inteiro. Boi, à vossa, à nossa, à boa vida, a andar de bicicleta e à boa comida. Salve!
Ou entre os dois. Posso bloquear? Claro. Falta uma ainda. Mesmo que o cabeçal destes posso continuar?